conversar sobre livros do nosso dia a dia. Nós estamos estudando esse livro aqui, tá? A Condição Humana, de Hannah Arendt, tá bom? A gente está conversando sobre isso. Vamos ver aqui onde é que nós estamos. Já falamos sobre o livro, já falamos sobre o resumo, né, do livro, já conversamos sobre a autoria e o contexto do livro, já falamos sobre considerações do livro. Aí são 20 considerações e a gente chega aqui então para apoios relevantes que o livro recebeu. Jürgen Habermas, um importante filósofo e sociólogo alemão, concordou com ela em relação à importância da esfera pública e da ação política na sociedade democrática. Cadê? Na sociedade democrática. Ele compartilha da visão de que a participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões coletivas é fundamental para a manutenção de uma sociedade justa e livre. Aí a gente volta a dizer, não existe, né, sociedade justa porque é o ser humano que está à frente. E livre também não existe, porque existe somente 3 governanças, e as 3 são, de alguma forma, e na mesma intensidade, ditaduras. Tá bom? Por quê? Existe a governança dita aí como, né, essa governança voltada para os interesses dos ricos. Então, há uma ditadura onde eles é que mandam, a política funciona em função deles e dos interesses deles, tá? Existe a segunda, que é aquela voltada para o pobre, é outra ditadura, voltada para o pobre, interessada em diminuir ricos e diminuir pobres, e colocar todos na faixa, né, média, né, digamos, na classe média. Essa é a segunda. E existe uma terceira governança, que é aquele déspota, né, aquele que governa em função dele. Ele não está pensando nem em pobre, nem em rico. Ele está pensando nele, no que ele acha que seja melhor, não é? Dentro dos interesses e dentro da visão dele. É um reizinho, né, onde todo mundo está ali à disposição dele. Tá bom? Esse é um terceiro. Então só existem essas 3 governanças. O resto é propaganda, o resto é mentira, ou a primeira ou a segunda, né, fazem a propaganda, mas não sai disso, tá? Não existe nada fora disso. Todas 3 têm virtudes e vantagens, né? Tem virtudes e defeitos. Todas 3, tá bom? Agora, tem que ver para quem que as virtudes funcionam. Por exemplo, na primeira, que está voltada para atender os interesses dos ricos, há vantagens e desvantagens. Só que as vantagens são mais para os ricos do que para os pobres. Na segunda, que é uma governança voltada para a pobreza, para os pobres, há defeitos e há virtudes. Virtudes mais para os pobres do que para os ricos. Entendeu? E na outra, há vantagens e desvantagens. As vantagens mais é para o déspota, né? Aquele que está no poder e é o reizinho. Ele está todo mundo ali em função dos seus interesses. Aqui tem uma segunda aprovação dada, né, para o livro. É o Bernstein, um renomado filósofo e estudioso, né, estudioso a respeito da obra de Arendt, concorda com a ênfase que ela coloca na ação como uma atividade humana essencial e na necessidade de um espaço público para diálogo e a deliberação. Como ideais, tudo bem, maravilhoso, né? Mas, como eu volto a dizer, nenhuma das 3 dá espaço para isso, tá? Você vai ter cada um ao seu jeito. Ah, não, na primeira governança, o povo vota. Mas você vê, só pelo Brasil você vê, né? Por exemplo, ou qualquer outro país, você vê o que é que o povo vota. Por que é que o povo vota errado e contra si? Porque há uma
ditadura, ou pela mídia, ou pelo poder econômico, que faz o povo não enxergar aquilo que seja melhor para ele. Isso é uma ditadura, né? Ao outro lado também existe eleições, mas você, não, só a democracia se a gente votar para presidente. Ué, o que adianta? Votar para presidente e a maioria está passando fome. Entendeu? Às vezes fica melhor você não votar para presidente, mas num lugar onde não haja fome, onde todo mundo se alimenta, onde todo mundo tem moradia, onde todo mundo tem saúde. Depende do seu egoísmo. Se você pensa só em você, aí você vai ter uma visão. Se você pensa no coletivo, você tem outra visão a respeito disso. Vamos ver agora aqui. Bom, tem a terceira opinião favorável, não é? À escritura. É a Sheila Berhabibi, uma filósofa política contemporânea, apoia a análise de Hanna sobre a pluralidade e a importância da responsabilidade individual na esfera pública. Berhabibi destaca a relevância do pensamento hereditiano para a compreensão das relações entre identidade, diferença e cidadania, e compartilha da preocupação da escritora com a necessidade de um engajamento político ativo dos indivíduos. É tudo na base da fantasia, né? Quer dizer, no ideal. No ideal, tudo bem. No ideal, isso aí é o ideal mesmo. Agora, tem que saber se isso é real, né? Como é que você sabe se uma política ou um político, né, é o ideal? É só você ver o coletivo resultado dele. O que é que ele defende? O que é que ele prega? O que é que ele faz em favor do coletivo? Não é em favor dele ou em favor de um grupo. É em favor do todo. O que é que ele faz? O que é que ele pensa? Né? A partir daí, se você for uma pessoa egoísta, você vai ter uma visão sobre ele. Se você é uma pessoa altruísta, você vai ter outra visão sobre ele. Tá bom? Vai depender muito de você. Quem é você e o que é que você tem em mente a respeito disso. Críticas relevantes ao livro. É importante destacar que A Condição Humana, o livro, é um livro amplamente debatido e discutido, o que naturalmente leva a diferentes perspectivas e críticas. Aqui estão 3 pensadores que apresentam discordâncias em relação às considerações do livro. O Michel Foucault, filósofo francês, discorda dela em relação à centralidade da ação política na condição humana. Foucault argumenta que o poder não é apenas exercido na esfera pública, mas permeia todas as relações sociais e instituições, incluindo as práticas do cotidiano. Ele critica a visão dela de que a política é o principal meio de expressão da liberdade humana, enfatizando a importância das relações de poder e das lutas no contexto social. Claro, né, tem tudo a ver com todo um contexto, não é um aspecto só, mas vários aspectos. Né? É por isso que, aparentemente, um fator pode parecer não favorável, mas a depender do resultado daquele fator, aquilo pode ser razoável. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, pode não ser razoável na nossa visão ocidental, né, alimentado por um capitalismo extravagante, como conhecemos, que a China seja um ideal de democracia. Mas o resultado disso é amplamente favorável. O que seja, você tem um país onde o número de miseráveis em pouco tempo diminuiu exageradamente. Um país com uma superpopulação. Tá bom? Então, você pode não ver a maneira como eles se comportam lá politicamente, você pode entender que não seja ideal. Ou ensinaram você a não ver como ideal. Mas quando você vai ver o resultado dela, né? O resultado de um povo que está em ascendência, numa rapidez exagerada,
um super povo. Não é povo pouco, não, é muita gente. Então você começa a ver com outros olhos, porque o coletivo está sendo beneficiado com aquela maneira que você discorda, mas o coletivo está se dando bem. Entende? Então há vários fatores a serem considerados sobre a ação do povo, a ação da pessoa e a política em si. George Agamben, filósofo italiano, discorda da concepção dela, da escritura do livro, sobre a esfera pública e a ação política. Ele argumenta que a esfera política moderna está enraizada em estruturas de exclusão e dominação, exatamente, limitando a capacidade dos indivíduos de exercerem sua liberdade plenamente. Exatamente. Não existe essa liberdade, tá bom? Não existe, não é? Ela é falsa, entendeu? Ou porque estamos dentro de um contexto de mentiras e enganos, ou porque realmente o Estado age de uma maneira fechada para que as pessoas não tenham liberdade, né? Essa liberdade impede delas serem livres, mas impede também que muitos usem essa liberdade para prejudicar os outros. Entendeu? Ele critica a ênfase dela na ação como uma forma de resistência, destacando a necessidade de repensar radicalmente estruturas políticas existentes. Judith Butler. A filósofa Judith apresenta críticas à visão de Hannah sobre a esfera pública e a identidade política. Butler argumenta que a noção de um sujeito político autônomo e coerente é problemática, uma vez que as identidades são construídas socialmente e estão sujeitas à relação de poder. Ela contesta a ênfase dada pela autora do livro na ação como uma forma de liberdade, destacando a importância da independência e do reconhecimento das múltiplas formas de subjetividade. Então, essas são as críticas que são dadas ao livro, né? À escritura e à sua visão. Realmente, o papel dela só é a propaganda mesmo de uma propaganda política. Talvez por isso muito conhecida, porque fazia bem a um determinado sistema, e esse sistema, então, divulga como sendo uma boa propaganda para seus interesses. Aqui tem consideração para o nosso dia a dia, né? Aqui está valorizar a esfera pública e o engajamento político. Realmente, não tem como fugir, todos nós somos políticos, né? Aquele que diz assim, eu não quero saber de política, ele já está fazendo política contra ele e contra o coletivo. A ignorância faz bem para aqueles que maltratam o coletivo. Entendeu? Quanto mais você é indiferente e quanto mais você quer ser indiferente, mais você coopera para o prejuízo do coletivo. Entendeu? O que mais? O livro nos lembra da importância de nos envolvermos ativamente na esfera pública, participando de diálogos políticos, tomando decisões coletivas e contribuindo para o bem comum. Ao se envolver na política local ou comunitária, podemos fortalecer nosso senso de pertencimento, construir relacionamentos significativos e ter um senso de propósito maior em nossa vida cotidiana. Cultivar espaços de deliberação e diálogo, ou seja, criar, forçar para que haja esses espaços, é outro incentivo que o livro dá. Assumir responsabilidade individual por nossas ações, né? Então, sermos responsáveis. Até quando a gente diz que não quer se envolver, a gente ser responsável com essa declaração e não culpar os outros. Eu tenho culpa porque eu não me envolvo. Entendeu? Então, isso é outra coisa que o livro vai destacar. Jesus Cristo, como figura central do cristianismo, Jesus Cristo deixou um legado de ensinamentos que promovem uma boa convivência humana. Aqui estão 3 destaques, até que estão lembrados, né, no trabalho do livro. Amor ao próximo, o coletivo, amor ao próximo. O melhor culto, a melhor adoração e a melhor religião é você ser luz e sal
no mundo. Não é ficar gritando e bajulando Deus, não é ficar dengando e elogiando, isso não. Deus não precisa disso, entendeu? Deus não precisa. O que Deus colocou a gente aqui, e esse é o melhor culto, é a gente ser bênção para as pessoas, bênção para o mundo, sermos luz, sermos sal, instrumento de Deus para abençoar este mundo. Esta é a vontade de Deus. A outra é o perdão e a reconciliação, né? Outra marca que tem no livro e que tem a ver com o ensino de Jesus. Então, o perdão e a reconciliação, tá? Então, isso é fundamental. Se eu me digo cristão e eu não desenvolvo o perdão e a reconciliação, eu estou provando que não sou cristão, não sigo Jesus, entendeu? Jesus não é o meu mestre, aquele que eu quero fazer questão de seguir. O outro é o serviço e a humildade. São marcas também do cristianismo e que estão contactadas com o ensino, com aquilo que o livro tem trazido, né? Aqui está, esses ensinamentos de Jesus ressaltam a importância do amor, do perdão, da reconciliação, do serviço e da humildade, como fundamentos para uma convivência saudável e harmoniosa entre as pessoas. Esses princípios podem guiar nossas interações diárias e promover relacionamentos mais positivos e significativos com as outras pessoas. Isso é cristianismo, tá? E nisso a gente pode aproveitar o livro, tá bom? Então a gente fica por aqui. Deixa eu fazer aqui esse ponto para dizer que estamos no final e a gente vai se despedindo. E a nossa oração é que hoje seja um dia muito abençoador para você, né? Na sua vida e nas suas relações com as pessoas ao seu redor, tá? E amanhã, com fé em Deus, tudo correndo tranquilo, a gente vai estar aqui para continuar o nosso culto, o nosso estudo, a nossa troca de ideias a respeito da revelação de Deus, do amor dele e da maneira como ele trabalha em relação a todos nós. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe, Deus use muito você nesse dia.